Oi pessoal, tudo bem? No nosso último encontro a gente falou sobre os vícios do consentimento, que também são chamados de defeitos do negócio jurídico. Na verdade, os defeitos do negócio jurídico se dividem em vícios do consentimento e vícios sociais. Os vícios do consentimento viciam a vontade da pessoa. A vontade, então, que ela declara não é a vontade real, a verdadeira, porque existe algum tipo de defeito ali que não permite que ela manifeste a sua vontade efetiva, né? Agora, nos vícios sociais eu já tenho uma situação diferente. O vício não é no consentimento. A pessoa sabe o que está acontecendo, mas ela quer de alguma forma se beneficiar enganando uma outra, manipulando o negócio para que ela receba vantagem. Então, não é o consentimento viciado, e sim o ato da pessoa. Por isso a gente chama de vícios do consentimento. Vamos dar uma olhadinha aqui? Nós temos dois, na verdade. São a fraude contra credores e a simulação. Vamos dar uma olhada. No artigo 158, eu tenho aqui a fraude contra credores, que é um vício social, porque o vício não está no consentimento, mas no ato praticado, na conduta, no caráter da pessoa. Então, aqui, 158, os negócios de transmissão gratuita de bens ou remissão de dívidas, se os praticar o devedor já insolvente ou por eles reduzido à insolvência, ainda quando ignore, poderão ser anulados pelos credores quirografários como lesivos dos seus direitos. Então, veja, a pessoa se torna insolvente pelo ato praticado ou ela já está insolvente. Vejam que aqui, gente, a dívida ou o negócio jurídico não está concretizado, mas a pessoa não pretende pagar uma dívida, não pretende realizar o negócio. O que ela faz? Para não pagar uma dívida ou uma obrigação, ela simula uma situação. Na verdade, ela não simula, na verdade, ela realiza um ato, a simulação é outra coisa. Na verdade, ela realiza um ato fraudulentamente para se dar bem. Como assim? Vamos lá. Eu estou devendo 10 milhões para o João. E a dívida não está vencida, vai vencer daqui a um mês. Só que eu não vou querer pagar esses 10 milhões, senão eu estou ferrado. Eu não quero pagar porque é muito dinheiro, porque eu estou a fim de me dar bem. O que eu faço? Eu pego e vendo, aspas, vendo para o meu primo os meus bens. Então, os meus apartamentos, a minha casa na praia, eu vendo tudo para o meu primo. E aí eu não tenho mais dinheiro. Eu não tenho mais imóveis, não tenho mais patrimônio, porque eu vendi tudo para o meu primo. Então, entre eu e meu primo, houve o que nós chamamos de conluio fraudulento, ou concilium fraude. Esse conluio fraudulento é essa negociação que a gente faz, esse acordo que a gente faz, onde uma pessoa, com a ajuda da outra, realiza negócios jurídicos para prejudicar uma outra, no caso o credor. Então, a dívida não está vencida. Então, o que o credor tem que fazer? Ele tem que invalidar esse ato. Né? Então, como que ele pretende fazer isso? Ele tem que entrar com uma ação. Então, vamos dar uma olhadinha aqui no quadro. Deixa eu apagar aqui o que a gente tinha escrito na aula passada. E vamos colocar aqui algumas coisas importantes. Então, a fraude contra credores, então, ocorre o quê? O conluio fraudulento, né? Ou concilium fraudes, fraudulento. Então, conluio fraudulento ou concilium fraudes, ele é esse acordo, esse negócio, essa armação que eu faço com uma pessoa para prejudicar o meu credor. E aí o credor prejudicado, o que ele tem que fazer? Ele tem que mover uma ação chamada de ação pauliana. Ação pauliana. O que é a ação pauliana? A ação pauliana é a ação que eu movo para anular o negócio jurídico realizado sob fraude contra credores. Nunca confundir a ação pauliana com fraude e execução. Porque aqui não há ainda dívida vencida. O que eu quero como credor? Eu quero entrar com a ação pauliana. Detalhe, gente, a ação pauliana só serve para invalidar negócios realizados em fraude contra credores. Ela é uma ação exclusiva disso, tá? Então, se vocês, de repente, encontrarem isso numa questão, a ação pauliana ela só serve para invalidar atos praticados sob fraude contra credores, quando existe esse conluio fraudulento. Então, ela entra com a ação pauliana, vai colocar tanto o devedor quanto quem comprou o bem, ou quanto quem recebeu o bem em doação, para que se esclareça. E o que eu quero? Eu quero que o bem que foi vendido em fraude contra credores, ou doado em fraude contra credores, volte para o patrimônio do devedor, para que quando vencer a dívida, ele tenha como me pagar. Ou, no mínimo, se ele não tiver como pagar, ele tem como garantir
o pagamento da dívida com o seu próprio patrimônio, tá? Então aqui o que a gente quer é que o patrimônio não vem para mim. Ele volta para o devedor para que quando a dívida seja vencida eu possa executar e ele tenha patrimônio para garantir o pagamento. Na verdade é essa a ideia da ação pauliana que é movida pelo credor, né? Então vamos voltar aqui aos nossos artigos. E olha o detalhe, aqui no 158 fala que podem ser anulados pelos credores quirografários. Quem são os credores quirografários? Credor quirografário é aquele que não tem garantia real. O que é garantia real? Garantia real é aquela onde eu tenho um bem que eu tenho uma dívida que está assegurada por um bem. Exemplo, hipoteca. Eu fiz um empréstimo para você e você me deu como garantia a hipoteca da sua casa. Então, a casa hipotecada garante o pagamento da minha dívida. Isso é uma garantia real. Então, por mais que você venda essa casa para terceiros, ela sempre vai garantir o pagamento da minha dívida. Então, se vencer a dívida e você não pagar, eu vou atrás de quem está com a casa, executo a dívida e eu vou receber o dinheiro. Infelizmente, ou felizmente, essa é uma garantia bem sólida, né? O credor quirografário não tem garantia real. O que ele tem é um papel, um contrato, uma letra de câmbio, uma nota promissória, um cheque. Isso não é garantia real. Tá? Isso é só título, isso é só papel. Né? Então, o credor quirografário pode ingressar com ação pauliana para tentar invalidar o ato praticado. Quem tem garantia real não precisa, porque basta executar a garantia. Né? Então, aqui sempre credores quirografários, que são credores sem garantia real. Tá? Tanto pode ser feito quando ele não tem mais nada ou quando a garantia do credor com garantia real se tornar insuficiente. Então, não foi suficiente a hipoteca para garantir. Se eu perceber que não é suficiente, que ele está dilapidando o patrimônio, eu posso pedir também entrar com a ação pauliana pela diferença. Só os credores que já o eram ao tempo daqueles atos podem pleitear a anulação deles. Então, ele começou a dilapidar o patrimônio, já existia dívida. Aí eu posso entrar com a ação pauliana. Mas se ele começou a dilapidar o patrimônio, quando eu fiz negócio com ele já não tinha nada, eu não posso alegar fraude contra credores. Tá? Então, quando ele se tornou insolvente, eu já era credor. Aí pode. Eu não era credor, não pode. Também são anuláveis os contratos onerosos do devedor insolvente quando a insolvência for notória ou houver motivo para ser conhecida do outro contratante. Então, novamente, mais situações em que é possível haver anulação quando se trata de insolvência do devedor. Se o adquirente dos bens do devedor insolvente ainda não tiver pago o preço, e se este for aproximadamente o corrente, desobrigar-se-á depositando em juízo com a citação de todos os interessados. Então, aqui diz respeito a uma pessoa que pode ter contratado com o insolvente e não ter participado do conluio fraudulento que eu falei agora há pouco. Realmente, a pessoa tem uma dívida e queria enganar o credor. O que ela fez? Ela pôs um apartamento à venda e eu, de boa fé, adquiri ou comprei. Então, aí, o que vai acontecer? O credor vai entrar com a ação pauliana contra o devedor e contra mim. Então, eu posso me livrar dessa condição nos termos do artigo 160. Deposito o valor a favor dos credores, né? Então, nem sempre o adquirente está no conluio fraudulento. Às vezes, ele é um adquirente de boa-fé. E se ele for um adquirente de boa-fé, ele não será atingido. Basta que ele cumpra aí as disposições legais. E outras situações, infelizmente ou felizmente, né, sempre dependendo do lado em que você está, a presunção é de que houve fraude. Se, por exemplo, eu vendo um apartamento para o meu irmão e eu me torno insolvente, para o legislador, existe o conluio fraudulento, porque você é irmão e você tem que saber da situação dele. Tá? Então, tem que tomar cuidado com este detalhe. A ação nos casos dos artigos 158 e 159, que é a ação pauliana, poderá ser intentada contra o devedor insolvente, a pessoa que com ele celebrou a estipulação fraudulenta ou terceiros adquirentes que hajam procedido de má-fé. São as pessoas que negociaram com o devedor. O credor quirografário que receber do devedor insolvente o pagamento de dívida ainda não vencida, ficará obrigado a repor aquilo que recebeu, em proveito do acervo sobre o que se tenha de efetuar o concurso de credores. Então, se o devedor é insolvente e tem vários credores, eu não posso atropelar na frente, receber a minha parte e deixar os outros sem nada. Então, também vou responder por isso, né, gente? Então, também não posso querer levar vantagem em cima dos demais. Presumem-se fraudatórias dos direitos dos credores as garantias de dívidas que o devedor insolvente tiver dado a algum credor.
né? Então eu torno indisponíveis os bens que garantiriam o pagamento de uma dívida. É fraude. Presumem-se, porém, de boa fé e valem os negócios ordinários indispensáveis à manutenção do estabelecimento mercantil, rural, industrial ou a subsistência do devedor e de sua família. Se ficar comprovado que a venda foi feita para manter a subsistência da família do devedor, não é considerado fraude. Se ele for um empresário e tiver que vender o imóvel para manter o negócio e os empregados, não é fraude. Da mesma forma, os negócios que forem realizados para garantir um determinado empreendimento do devedor. 165, anulados os negócios fraudulentos, a vantagem resultante que verterá em proveito do acervo sobre que se tenha de efetuar o concurso de credores. Então, todos os credores serão beneficiados com a anulação da fraude. Se esses negócios tinham por único objeto atribuir direitos preferenciais mediante hipoteca, penhor ou anticrese, sua invalidade importará somente na anulação da preferência ajustada. Hipoteca, penhor e anticrese são garantias reais, né? E aqui ele está colocando a questão de você dar preferência para alguns credores com garantias reais. Também não pode ser feito dessa forma, né? Então, não é que vai haver um prejuízo efetivo, mas eu não posso dar a preferência porque todos têm garantias reais. Então, neste caso, não se invalida o negócio inteiro e sim a anulação da preferência estabelecida no contrato fraudulento. 166. Aqui, gente, nós passamos a ver as situações de nulidade do negócio jurídico, né? Ele vai entrar na questão da invalidade do negócio jurídico, efetivamente, explicando quais são os casos em que um ato é nulo e quais os casos em que ele é anulável, começando pelos atos nulos do artigo 166. Então, toda vez que acontecerem as situações previstas no 166, a situação será de nulidade absoluta. Lembrando que eu posso ter situações que não estão previstas no artigo 166 e mesmo assim o ato ser nulo, desde que a disposição de lei diga que aquele ato provocará a nulidade do negócio. Mas, a princípio, o negócio com essas características do 166 será considerado nulo de pleno direito. Então, é nulo o negócio jurídico quando? Celebrado por pessoa absolutamente incapaz, quando for ilícito, impossível ou indeterminável seu objeto, a gente já viu o artigo 104 do Código Civil, o motivo determinante comum às partes for ilícito, quando não revestir a forma prescrita em lei, quando for preterida alguma solenidade que a lei considere essencial para sua validade, quando tiver por objetivo fraudar lei imperativa, quando a lei taxativamente o declarar nulo ou proibir-lhe a prática sem combinar sanção. É o caso que a gente estava mencionando agora há pouco de outros dispositivos que falam sobre nulidade e que não há a previsão expressa no 166, né? Existem alguns casos assim. 167 é nulo o negócio jurídico simulado. E aqui a gente entra no último vício social, que é a simulação. O que é a simulação? A simulação, na verdade, gente, é um nada jurídico. Como assim? Porque simular significa fingir que um negócio aconteceu. Então, é uma falsa confissão de dívida, é uma data inexistente num contrato. Então, a simulação torna o negócio nulo simplesmente porque ele é uma falácia, porque ele não existe. O negócio em si é uma inexistência. Então, não é possível validar um negócio simulado, até porque ele é uma grande mentira. Só que o 166 fala sobre a dissimulação. Então, simulação é o contrato fake, vamos dizer assim, não existe, é uma ficção. Só que a dissimulação é um contrato, um negócio verdadeiro, coberto por um negócio falso. Então, se o negócio verdadeiro, coberto pelo negócio falso, for válido, de acordo com os requisitos do 104, ele pode ser preservado. Por exemplo, eu quero fazer uma doação para uma instituição dos meus bens particulares, mas a minha mulher acha uma besteira, não confia em nenhuma instituição de caridade, acha que é tudo mentira, e eu quero fazer isso. Então, o que eu faço? Eu digo para ela que estou vendendo um bem, eu estou negociando, ou tive que pagar uma dívida para um fulano. E aí eu faço uma confissão de dívida que não é verdadeira, entrego o dinheiro para o fulano vai lá e faz a doação. Então, a doação será válida, porque ela tem todos os requisitos, né?
era uma doação de dinheiro que já era só dele, a mulher não precisava assinar. Então, o negócio dissimulado, que é o negócio coberto pelo falso, é verdadeiro, é válido. Então, nesse caso, o negócio dissimulado vale e o simulado, que é a confissão de dívida que estava cobrindo esse negócio, não vale. É isso que diz o artigo 167, tá? Haverá simulação nos negócios jurídicos quando? Aqui tem alguns exemplos. Desculpa, vamos ver aqui. Aqui tem alguns exemplos de simulação. Quando aparentarem conferir ou transmitir direitos a pessoas diversas daquelas às quais realmente se conferem ou transmitem. Esse exemplo que eu passei para vocês da confissão de dívida falsa. Contiverem declaração, confissão, condição ou cláusula não verdadeira, que é uma mentira, né? E os instrumentos particulares forem antidatados ou pós-datados, né? Eu fiz um negócio há 2 anos atrás e coloco a data de hoje. É simulação. Ressalvam-se os direitos de terceiros de boa-fé em face dos contraentes do negócio jurídico simulado, né? Então, ele é nulo, diferente dos outros vícios do consentimento, gente. Os vícios do consentimento, erro, dolo, coação, estado de perigo, eles são anuláveis. A simulação que torna o negócio nulo. É o único dos defeitos do negócio jurídico que torna o ato nulo. Todos os demais, até a fraude contra credores, são anuláveis e não nulos de pleno direito, tá? Artigo 168, as nulidades dos artigos antecedentes podem ser alegadas por qualquer interessado ou pelo Ministério Público quando lhe couber intervir. Isso porque a nulidade é uma coisa muito séria, muito grave e por isso pode ser arguida a qualquer tempo, por qualquer pessoa. Parágrafo único, as nulidades devem ser pronunciadas pelo juiz quando conhecer do negócio jurídico ou dos seus efeitos e as encontrar provadas, não lhe sendo permitido supri-las, ainda que a requerimento das partes. Então, a nulidade absoluta pode ser declarada de ofício pelo juiz. Não há necessidade da parte contrária arguí-la. Se o juiz verificar a ocorrência, ele já declara a nulidade e, se for o caso, ele extingue o processo sem julgamento do mérito ou com julgamento do mérito, dependendo do caso. O 169, o negócio jurídico nulo não é suscetível de confirmação, nem convalesce pelo decurso do tempo. Artigo 70, se porém o negócio jurídico nulo contiver os requisitos de outro, subsistirá este quando o fim a que visavam as partes permitir supor que o teriam querido se houvessem previsto a nulidade. Então, gente, veja, tudo isso aqui significa que o negócio jurídico nulo jamais se convalida num negócio válido. Essa é uma regra básica de direito contratual, de negócios jurídicos. O negócio jurídico nulo é hoje, será nulo eternamente. Não há prazo para arguir a nulidade. Ele é nulo. O que está falando dos 170 são de algumas condições ou cláusulas previstas no negócio que podem ser preservadas, mas o negócio está nulo. Nulidade hoje, nulidade para sempre. Os efeitos do negócio jurídico nulo são ex tunc, retroagem, né? Certo, gente? Bom, pessoal, então essa é a questão da nulidade. Nulidade não tem jeito, não se volta atrás, não tem como, tá? Nulo hoje, nulo para sempre. No nosso próximo encontro a gente vai falar sobre os atos anuláveis e entre eles estão o erro, dolo, coação, estado de perigo e fraude contra credores. Combinado? A gente se vê.